Preso em um loop temporal, um homem reviveu repetidamente o dia de sua morte. E assim continuará até que ele consiga descobrir como sair de lá. Por isso hoje, mais um dia para morrer. Esta é a história de Roy, que há algum tempo é acordado pela manhã por um homem que tenta matá-lo. E embora isso devesse assustar qualquer um, Roy não parece se importar muito, porque o vemos se defender tranquilamente. É que ele sabe exatamente o que vai acontecer, porque ele já viveu esse dia quase 140 vezes. Ele até tem um alarme no relógio que avisa exatamente o momento em que ele deve pular do prédio para não morrer em uma explosão. Ele sabe o momento exato que o caminhão passa, pois morreu 22 vezes por não ter calculado antes. Não é a primeira vez que ele rouba este carro laranja. Ele sabe de cor o que o dono vai gritar, e por diversão, repete junto. Ele entra no carro e foge de duas garotas chamadas de Esmeralda e Pan. Mas quando tudo parece estar indo bem, ele é atropelado por um ônibus. Roy então relembra tentativas anteriores, como a número 79, onde consegue se salvar do homem ao despertar. Mas o helicóptero que chega depois o mata. Ele também revela que muitas pessoas tentam assassiná-lo, incluindo Pam, que já conhecemos e que já tentou cerca de 14 vezes. E também Wang Jin na tentativa 69, e um anão, que tentou explodi-lo na 88. Mas a tentativa 93 é uma das que ele mais lembra porque o assassino era um homem idêntico a ele. E embora às vezes consiga matar alguns deles, seus inimigos sempre o localizam e ele acaba morto. Apesar de variações nos dias, o final é sempre o mesmo. Roy confessa que, apesar de repetir diariamente, a dor nunca diminui. Ele também não teve tempo para descobrir quem o persegue ou por que querem acabá-lo. Porque desde o momento em que abre os olhos pela manhã, começam a persegui-lo. Outro ponto crucial é que Roy recorde da 48ª tentativa quando ele telefonou para Gemma, sua ex-namorada que ainda ama, no trabalho dela. O coronel Clive Ventor, seu chefe, disse a ele que ela morreu num acidente de laboratório. Antes que ele pudesse descobrir mais, dois homens o explodem. Mas na tentativa 140, ele parece ter sucesso, sobrevivendo a todos os inimigos. Ele vai a um restaurante chinês, onde após beber um pouco, conhece Dave, um especialista em segurança que depois o ajudará. A verdade é que Roy também repetiu este momento várias vezes, sabendo exatamente quando uma famosa espadachina campeã mundial entrará. E também que às 12h20 Dave deve retornar ao trabalho. Roy fica feliz por chegar a tempo no restaurante e beber o bastante para enfrentar o que está por vir, porque sabe que às 12h47 todos os seus inimigos chegarão por ele. E neste caso, ele não resiste, porque nunca viveu além dessa hora, já que eles sempre conseguem encontrá-lo antes. Mas agora algo mudou. Ele sabe que sua ex-namorada está morta e busca vingança. Mas para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, vamos voltar ao ontem, e quando dizemos ontem, nos referimos ao dia anterior ao início deste loop temporal. Quando Roy visita Gemma no laboratório e, em meio a uma conversa desconfortável, entrega seu currículo. Ele procurava emprego e ela o recebe. Com medo de ser vista pela câmera de segurança, Gemma tira algumas medidas dele. Ele acredita que é para seu uniforme e questiona sobre seu salário. Notamos que estão sendo espionados por Ventor, seu chefe, e Brett, o chefe de segurança. Enquanto isso, ela conta a Roy que está trabalhando em um projeto que destrói o tempo. Mas ele se distrai com a foto do filho que não vê há anos. Enquanto discutem, Betty os interrompe dizendo que não há autorização para visitas. Em seguida, ela pega o currículo de Roy e vai embora. Sem explicações, Gemma pega um pouco do cabelo de Roy, pede para ele revisar o presente enviado dias atrás e antes de sair, diz ao ex para lembrar de uma palavra. Então ela vai ao escritório do chefe e diz que há um pequeno atraso no projeto. Por isso, começam a ter uma conversa tensa na qual Ventor proíbe as visitas ou que ela se atrase mais tempo. Roy está em um bar flertando com a garota loira com quem ele acorda no dia de sua morte. Durante a conversa, descobrem que o novo affair dela é dentista. Gemma chama Roy para o bar enquanto coloca seu cabelo em um recipiente e em uma cápsula. Mas quando ela pede ajuda, a chamada falha. E é Ventor quem a faz desligar, e apesar de ele se preocupar, não faz muito para ficar com a garota loira. Gemma leva a cápsula e Ventor ordena sua captura. De volta ao presente, na tentativa 141, após superar os primeiros obstáculos, Roy lembra do presente que Gemma lhe enviou. Ao abrir e começar a ler o livro, esquece-se dos homens do helicóptero, que o matam imediatamente. Ele tenta novamente, e quando começa a ler, o ônibus branco o mata. No próximo ciclo, ele dirige sem ler e passa direto pelo restaurante. E como na tentativa 51, um homem chamado Sorrisos também o mata. Mas Roy não para e, na tentativa 144, decide ir a um lugar tranquilo para ler o livro. Ao entrar em um prédio, ele vê seu filho Joe recebendo algo de um estranho e vai atrás dele.
O menino confessa que fugiu da escola para ir a uma convenção de videogames. Quando ele pergunta sobre o que foi entregue, o estranho nota que não são drogas, mas um baralho. Eles saem do local tranquilos e Roy nota que são 12h50, indicando que ele viveu 3 minutos além do habitual. Ele passa a crer que possui um sistema de posicionamento global implantado no corpo e, em locais subterrâneos, não poderia ser rastreado. Mas logo em seguida, o matam de novo, e embora desejasse que fosse a última vez, Roy acorda novamente para tentar descobrir onde colocaram o rastreador. Então ele vai ao restaurante chinês e pergunta a Dave, que lhe diz que a melhor maneira de esconder um sistema de posicionamento global é implantá-lo em um dente. Então Roy lembra que ontem ele dormiu com uma dentista. Ele vai ao banheiro do restaurante e arranca os dentes na frente de Dave, que fica aterrorizado, mas consegue encontrar o sistema de posicionamento global. Mas logo depois, ele é morto novamente, chegando à tentativa de número 145. Após acordar e sobreviver ao primeiro ataque, Roy força a loira a fornecer informações sobre o sistema de posicionamento global e descobre que quem colocou o rastreador foi o chefe de segurança da empresa de Gemma. Ele coloca o rastreador em um local abandonado, onde mata a Pam. Ele reúne os corpos dos perseguidores, os explode e pega o telefone de um deles. E dizer ao Brett que vai atrás dele. Então ele sai a toda velocidade em seu carro e tenta entrar no prédio à força, mas não consegue. Logo, Brett aparece para matá-lo. Nas tentativas seguintes, Brett o surpreende e mata, e na tentativa 147, outro segurança o mata no elevador. Assim, sua morte se repete várias vezes, até que na tentativa 153 ele encontra Guan Yin, e bem, vocês já sabem o resto. E só na tentativa 156, apesar de perder novamente, Roy consegue falar com Ventor durante seu discurso entediante, ao qual não presta muita atenção. Mas então, o coronel menciona Gemma, e logo depois cortam a cabeça dele, mas graças a isso, Roy consegue saber 3 coisas que tem que matar Ventor. Que ao morrer estava dentro de algo chamado uso de Osiris, e que o coronel não sabe que isso de repetir o dia uma e outra vez está funcionando. Ao acordar, Roy percebe que Gemma o transformou em Osiris para que ele impeça o coronel. Então ele se aproxima da espadachim do restaurante chinês para pedir que o treine no uso da espada. 158 ele começa a praticar e continua por mais 20 tentativas. Na tentativa 200, Roy se prepara para atacar o Enjing. Após uma luta de alguns minutos, ele consegue matá-la. Para então dizer o que todos queríamos ouvir, eu sou Roy, e Roy fez isso. Então aparece Brett, mas Roy o mata em segundos. E então começam a lutar com o coronel, até que consegue cravar o espada-mão e para conversar com ele. Ventor descobre que Gemma ativou o uso de Osiris. E para ameaçar nosso protagonista, ele diz que se o matar, ninguém poderá salvar seu filho. Roy decapita o homem e corre para encontrar Joe, mas já é tarde demais, pois ele também está morto. E aí ele se pergunta se deixou seu filho morrer o mesmo número de vezes que reviveu este dia. Quando ele tenta se aproximar do cadáver de Joe, uma explosão começa a surgir, causando o fim do mundo. E em questão de segundos tudo acaba novamente. Ao descobrir que Gemma e seu filho estão mortos, Roy perde a motivação para seguir em frente. E se deixa ser morto nos ciclos seguintes, sem resistir. Até que um dia ele se cansa, e a única coisa que o motiva é compartilhar seu último dia com seu filho. E decide acompanhá-lo nas 2 próximas vezes que o fim do mundo ocorrer, para estarem juntos em cada uma delas. Mas em uma dessas ocasiões eles começam a falar sobre Gemma. Seu filho conta que de manhã ela ligou dizendo para ele procurá-la para ficar seguro. Roy verifica o registro do celular e percebe que Gemma está viva. A hora em que cada tentativa começa, então ainda há esperança de salvá-la. Então, no próximo ciclo, Roy chega rapidamente ao prédio para matar Ventor e Brett. Enquanto agoniza, o chefe de segurança revela a ele que Gemma provocou um loop de tempo interminável, que eles não sabem como resolver. Logo depois, nosso protagonista vê em um vídeo de segurança que 14 minutos após a hora em que sempre acorda, Gemma ainda está viva, então ele decide se matar para tentar chegar até ela a tempo. Na próxima tentativa, Roy sequestra o helicóptero que o havia matado antes. Ele chega ao prédio, enfrenta os seguranças e mata todos os seus inimigos novamente. Depois ele tem tempo para matar Brett e o general, reencontrando Gemma, que fica surpresa em vê-lo. Apesar do pouco tempo, Roy a tranquiliza dizendo que Joe está seguro. Ele matou todos, então é impossível que machuquem seu filho. Gemma explica a ele que usou seu DNA para colocá-lo no loop temporal. Ele deve entrar na máquina, pois o uso precisa ser reiniciado para que tudo acabe. Mas ela não tem certeza de como funciona e não sabe o que acontecerá quando ele estiver na máquina. Ainda assim, Roy decide fazer isso, já que a ideia é salvá-los e impedir o fim do mundo. Com medo, eles começam a se despedir. Ela declara seu amor por ele, que pede que ela o espere e entra na máquina sem hesitar.
Depois que ele entra, vemos como inicia um movimento acelerado, enquanto seu olhar parece perdido. Em seus olhos reflete-se o movimento de uma luz branca, mas em segundos tudo parece terminar novamente. Isso foi mais um dia pra morrer. Comentem qual filme gostariam que eu resumisse. Deem like, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.